Essa é a parte 2 dos direitos políticos. Vamos lá para mais algumas questões para a gente finalizar esse tópico e depois ir para a organização administrativa do Estado. José da Silva, prefeito do município X, integrante do Estado Y, possui familiares que pretendem concorrer a cargos elegíveis nas próximas eleições. Sobre essa situação, assinale a afirmativa correta. José da Silva Júnior, filho de José da Silva, que terá 18 anos completos na época da eleição, poderá se candidatar a cargo de deputado estadual? Errado. Com 18 anos, ele pode ser vereador. Maria da Silva, esposa de José da Silva, vereadora do município, então ela já é vereadora, ela só poderá concorrer novamente ao cargo de vereadora se José da Silva se desincompatibilizar 6 meses antes do pleito? Errado. Lá no parágrafo 7º, artigo 14 da Constituição Federal, nós temos a exceção, salvo se for candidato à reeleição, não terá que desincompatibilizar antes. Então essa aqui também está errada. C. José da Silva poderá concorrer a cargo de governador do estado? Errado. Para governador é necessário 30 anos. Pedro Costa, sobrinho de José da Silva. Se é sobrinho, ele é parente em terceiro grau. Terceiro grau aqui. Poderá concorrer ao cargo de vereador do município X, mesmo que José da Silva não tenha se desincompatibilizado 6 meses antes do pleito. Afirmativa correta. Vamos ver então outra questão para ver o que foi cobrado pelo examinador. A respeito dos direitos políticos, assinale a alternativa correta. O cancelamento de naturalização por decisão do Ministério da Justiça é caso de perda dos direitos políticos? Ora, se o caso do cancelamento foi só por decisão do Ministério Político, está errado, porque é necessário uma decisão transitada em julgado. Nesse caso aqui, tem que ter uma decisão judicial transitada em julgado para ocorrer a perda dos direitos políticos. A condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, é caso de cassação de direitos políticos? Lembrando que os direitos políticos não podem ser cassados. Aquela terminologia que às vezes as pessoas falam assim, não, que vai ser cassado, os direitos políticos do prefeito foi cassado. Direitos políticos não podem ser cassados. Ou ele será suspenso ou haverá perda dos direitos políticos. Então, a improbidade administrativa é caso de suspensão de direitos políticos? Sim, isso aqui é um motivo de suspensão dos direitos políticos. A incapacidade civil relativa é caso de perdas dos direitos políticos? Errado, tem que ser a incapacidade absoluta. Capacidade civil absoluta. Aí aqui eu tenho umas observações, resposta à letra C, e aí diz que a perdas dos direitos políticos acontece. Então nós temos a questão de perda, e aqui embaixo eu coloquei as questões de suspensão dos direitos políticos. Então imagine, a pessoa naturalizou brasileira, e por uma sentença transitada em julgado, você não pode esquecer isso, você viu a pegadinha da questão, ele perde a naturalização brasileira, então ele volta a ser estrangeiro. Se ele volta à condição de estrangeiro, ele perde os direitos políticos. Aquela pessoa também que se recusar a cumprir uma obrigação a todos impostas ou uma prestação alternativa, também perde os direitos políticos. E a perda da nacionalidade em virtude de aquisição de outra também haverá perda dos direitos políticos. Então memorize essas 3 situações. E a suspensão, quando que nós teremos a suspensão dos direitos políticos? Por incapacidade civil absoluta. Então na outra questão aqui falava que era a perda dos direitos políticos, também seria outro motivo dela estar incorreta, porque a incapacidade absoluta, ela gera suspensão. E aqui a incapacidade relativa nós não temos como opção. Então a primeira aqui, a incapacidade civil absoluta, gera suspensão. Condenação criminal. Atenção, condenação criminal tem que ser transitada em julgado. Gera suspensão. Improbidade administrativa. Terá de ser por via judicial. Nós vimos que foi para o Ministério da Justiça. Não pode dar-se somente por mero processo administrativo. Aqui então nós temos suspensão. Procedimento de deputado ou senador declarado incompatível com o decoro parlamentar dará também ilegibilidade por 8 anos, então ele terá suspensão dos direitos políticos. O exercício assegurado pela cláusula de reciprocidade é aquele tratado de amizade, cooperação e conduta entre o Brasil e Portugal. O brasileiro que estiver em gozo dos direitos políticos em Portugal,
ele terá suspensos os mesmos direitos no Brasil. Consegue entender? Então agora nós vamos ver outra questão, o que foi cobrado. Os direitos políticos não podem ser cassados. Então você já sabe, nós não temos a possibilidade de cassação dos direitos políticos. Eles podem, no entanto, sofrer perda ou suspensão à luz das normas constitucionais pelo seguinte fundamento. Condenação civil sem trânsito em julgado gera perda ou suspensão? Errado. Incapacidade relativa declarada judicialmente? Errado. É só absoluta e ela vai gerar suspensão também. Cancelamento de naturalização por decisão administrativa? Errado. Não pode ser decisão administrativa. Tem que ser decisão judicial, como nós já vimos. E improbidade administrativa, essa daqui que é a afirmativa correta. Observa que é uma questão pequena, mas que pode gerar confusão se você não memorizar aquelas hipóteses de suspensão e perda dos direitos políticos. Lembrando que cassação, nós não temos a cassação dos direitos políticos. Memorizou aí? Mais uma para a gente finalizar. Assinale a alternativa que relacione corretamente o cargo político e o sistema eleitoral adotado. Governador, sistema proporcional de 2 turnos. Errado, porque para governador é o sistema majoritário. Aquele que tiver a maioria absoluta dos votos, ele será eleito. Maioria absoluta. Maioria absoluta significa que tem que ser mais de 50% dos votos. Prefeito, sistema majoritário, então essa aqui está errada, né? Sistema majoritário de maioria simples para municípios com menos de 200 mil eleitores. Perfeito. Só teremos o sistema majoritário maioria absoluta nos municípios que nós tivermos mais de 200 mil eleitores. Congressista, sistema proporcional. Errado. Quando nós falamos no Congresso, nós temos deputados federais e senadores. Os deputados federais é pelo voto proporcional, é o sistema proporcional. Por isso nós vamos ter deputados que foram eleitos com poucos votos, porque um puxa o outro proporcionalmente. E os senadores é o sistema majoritário de maioria simples. Então essa aqui também estaria errada, essa aqui estaria errada. A nossa resposta correta é a letra B. Bom, terminamos aqui os partidos políticos. Na próxima aula nós começaremos com outro tema, seguindo as questões conforme foram cobrados na Constituição Federal. Grande abraço.